Graças a Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler 3 versículos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Querido Jesus, abençoe a sua palavra, e também com ela os nossos corações, as nossas vidas, e dê-nos a parte que nos cabem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Eu tenho uma outra escritura, eu só quero citar ela, que diz assim: ali haverá um alto caminho. O caminho que se chamará o caminho santo. Os imundos não passarão por ele, somente os caminhantes, e nem os loucos errarão. Isaías 35, verso 8. Muito bem, agora nós vamos ver uma coisa aqui, irmãos. Eu careço muito disto. Eu sou um dependente de Deus, juntamente com todos, e eu preciso de Deus. Ai de mim se Deus não me abençoar, não me ajudar, eu serei como qualquer outro imundo. Então o que nos faz essa separação é a graça. A graça de Deus é que nos ajude. Eu sou um homem, como todos vocês, e sou carecedor de misericórdia. Entendem? Eu sinto a mesma necessidade de Deus como qualquer um de vocês sente. Todos nós sentimos. Precisamos todo o tempo dele. Nós somos os seus dependentes. Somos seus súditos. Somos pessoas nascidas do seu reino. Estamos sujeitos a Jesus Cristo. Nós precisamos dele demais mesmo. Principalmente nesta hora em que nós estamos vivendo, irmãos. Em um mundo tão cruel, um mundo vil como é. Cheio de corrupção. Um mundo podre. Como disse o profeta, essa terra é um inferno. É verdade. E você conviver ou sobreviver no meio de um mundo assim. Então é só mesmo pela ajuda e a graça de Deus. Porque senão nós vamos sucumbir. Satanás, ele tem todas as suas armas apontadas para a noiva de Jesus Cristo. Por quê? Porque, na verdade, ele não pode destruir a Jesus, a Deus. Ele procura destruir os vasos que Deus habita. A intenção do diabo é todo o tempo levar mais um com ele.
E ele entra de uma forma tão sorrateira, inesperados, como ele fez no jardim do Éden. Tão sutil. Não é à toa que ele teve que possuir a serpente para fazer isto. Vejam. E ele então conseguiu alcançar o objetivo que ele tinha no coração. Chegar aonde ele chegou. Perverter tudo. Perverter tudo. Ele conhece as táticas. Ele sabe como lutar e como batalhar. Por isso que o irmão Branham, ele disse, nunca você tenta convencer o diabo com palavras. Ele disse, ele é muito esperto e astuto em seus empreendimentos. Ele disse, você só vence a ele com fé. Fora disso, não. Então, ele é bastante sorrateiro. Ele usa das suas astúcias para te envolver de tal maneira que você nem pressente que está envolvido. Quando você pensa que não, está todo emaranhado, né? Como uma cobra pintou, pega e ali então enrola e depois vai comer, depois que tira o último pouquinho de fôlego, de vida que possui. Assim é Satanás que faz com os indivíduos e com as pessoas. E nós, como seres humanos, é uma tendência a desejar e gostar de ser enganados. Você sabia disso? O ser humano diz, me engane, porque é disso que eu gosto. Foi dessa maneira que fez lá atrás no princípio. Você acha que Eva foi enganada e depois não gostou? Ela gostou do engano. Ela gostou do engano, de tal forma que ela prosseguiu a enganar. Porque era muito prazeroso. Isso é uma tendência que passou para todos os seres humanos. Talvez você não é enganado de forma que Eva foi enganada, no mesmo, mas você é enganado, e está sendo enganado de uma forma tão sorrateira, e até está gostando. É bom. É necessário que nós tenhamos algo dentro de nós para nos despertar, que é o que Deus fez para nossas vidas. Agora, quando nós tomamos uma decisão como esta, irmãos, é como disse Paulo, louco. É um louco. Por que Paulo disse aqui? Ele disse, tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Porque Paulo estava cheio e carregado, com todo o equipamento do Espírito Santo, para esse objetivo, com o zelo, o cuidado
a diligência do Espírito Santo na sua vida, que era completamente oposta ao mundo. Ele sabia por experiência. Ninguém enganaria mais Paulo. Ele sabia por experiência que ele tinha obtido direto de Cristo. Aquilo que ele pensava que era certo era uma oposição contra Deus. Vê? E Deus teve que tirar ele daquilo para poder posicionar ele na verdade. E foi uma coisa contrária. Ele deu meia volta. Ele deu meia volta. Tomou o caminho contrário. Por isso ele sabia que é uma loucura para um homem natural. A mente humana, ela nunca concebe e não conseguirá absorver a palavra do Espírito Santo. É necessário um processo. E este processo, quem faz é só Deus. Ele não faz em qualquer um, irmãos. Ele faz naquele filho. Ele faz naquela filha. Não tem jeito. Porque isso é um novo nascimento. E você tem que passar por esse processo do novo nascimento. Nascer de novo para ver a diferença do mundo com Deus. Fora disso, você nunca consegue. Você entendeu? Você continua enganado. E gosta de ser enganado. É prazeroso, é carnal, é mundano. É necessário que Deus entre em ação. Agora, nessa mensagem vida, no parágrafo 135, 136, eu vou, de uma forma religiosamente, citar os parágrafos, porque eu sei que tem alguém que gosta de anotar, e as escrituras. Olha bem, nessa mensagem vida, parágrafo 135, olha o que disse o profeta. Cada pessoa no mundo hoje, eu penso nisso. Olha como ele diz. Nosso país, louco. Agora, o que é louco? É o boi? É a vaca? É a árvore? É o macaco? É a terra? Não, o louco é o ser humano. É o homem. Quando fala o nosso país, ele é constituído de um reino, e tem um líder, e tem estado, tem cidade, tem município, tem vilas, que é composta de pessoas. Você entendeu? Por isso que ele está dizendo, nosso país louco e procura de prazeres. Não é o boi que procura de prazeres, não é o pássaro. Falando de ser humano. Oh, Deus! Vejam, cinemas, televisões, velhas histórias imundas. E ouvi que é necessário 3 ou 4 psiquiatras para manter Elvis Presley na tela, que é o alvo é o anjo de Satanás, para poder enlouquecer o país, ou o povo.
o cosmo, a ordem do mundo. E Arthur Godfrey e muitos desses outros, isto foi simplesmente exposto na semana passada através desses jornalistas de Nova York, pois eles o visitou e sabe que 3 ou 4 psiquiatras para cada um. Você já imaginou? Se um homem desse, que é um alvo, é um mensageiro, é um lugar de Satanás, precisa de 3, 4 psiquiatras para conservar ele na tela da televisão ou qualquer outra coisa, para poder controlar as pessoas. Esse homem já é louco e com espírito de louco, e aquele que para lhe ouvir, ele está recebendo aquele espírito na sua vida. Correto? Ó, que coisa. Para cada um, 3 psiquiatras, tentando trazer esse mundo para baixo, transtornando-o num lugar vil, de piadas sujas, tolas e medíocres. Vejam. Eu não sei, né? Deus nos ajude. Eu falo assim, irmão, porque eu sou humano, você é humano. E a tendência humana é só para essas coisas nojentas. Nojentas. É o estado. E se Deus não estiver ali no trono, para poder agir e atuar por nós, o diabo nos pega pelo cabresto e nos leva. É a tendência humana, carnal, amar essas coisas. E as mulheres na rua, como os homens, perdem suas mentes, vão a lugares, usam roupas de modelos vulgares, e sabendo, Senhor, que aquela pobre, pequena senhorita ali na rua, com seu corpinho esguio, e usando roupas de aspecto vulgar, e que os homens lá nos bares nesta manhã, sabendo que eles estão tentando satisfazer a sede que Deus deu para sentir por Ele, segundo Deus, Ele está tentando satisfazê-los com o mundanismo, em vez de satisfazer com Deus. Vejam, com o mundanismo, com as coisas mundanas, nós oramos. Vejamos. Agora aí você vê, uma tendência que o mundo está nesse estado, e quem vai conseguir livrar disso? Por isso que Deus, o profeta disse, Deus não trata com grupos, Deus trata com indivíduo. É com o indivíduo. Hoje, na hora, no dia, no tempo, na era que nós estamos vivendo, essa era chamada Laodiceia, que na palavra grega quer dizer mulher, e que elas estão lutando por um direito feminino, ser igual com o homem, que já ultrapassaram o homem. Você entendeu? Nessa era, Jesus está do lado de fora. Ele está do lado de fora. Ele está batendo na porta dessa igreja laodiceiana para ver se ela abre a porta. E ele entra na sua casa, se assenta à mesa com ele e ceia com ela na sua mesa. Mas ele abriu? Não, não abriu. Então agora ele está chamando os eleitos, o indivíduo,
Ele é um Deus onisciente, Ele conhece cada um que é seu. E às vezes é onde nós às vezes ficamos sem saber e sem entender o como. Porque, na verdade, irmãos, quando o sobrenatural se manifesta, ele traz uma mistura. Você entendeu? Uma mistura. É uma mistura de gente, como foi a saída de Israel do Egito. Foi uma mistura de ovelha, uma mistura de gente, uma mistura de gado. Saiu tudo junto. Na hora que o sobrenatural se manifestou. E nós estamos vivendo nesta era, a hora que esse sobrenatural manifestou, que era exatamente esse ministério profético. Irmão Branham percorreu o mundo. Irmão Branham disse: eu dei 7 voltas no mundo. 7 voltas. 7 é o número perfeito de Deus, 7 é o número de adoração. Ele disse: eu dei os 7 voltas. E nessas 7 voltas, irmão, o irmão Branham injetou tudo no mundo da palavra de Deus. E aquilo dali causou uma revolução, como Moisés causou no Egito. Trouxe tudo ali, até Abirã, Datã, Coré, veio junto. E junto com Abirã, Datã e Coré, tinha aqueles que se associavam com ele. Isso foi verdade. Correto? Então é uma coisa que você deve saber quem você é. E isso vem através de uma experiência, que é o novo nascimento. Quando nós somos nascidos de novo, nós sabemos de onde nós saímos. E conhecemos a rocha a qual nós fomos lavrados. Paulo sabia disso. Você sabia que Paulo sabia? Por isso que ele tinha como um louco para o mundo. Um louco, porque ele sabia que era loucura para um homem de mente carnal, mas ele tinha um zelo de Deus, e que ele tinha ali uma responsabilidade. Agora, Romanos capítulo 6, o versículo 17 e 8, veja como diz, 17 e 18, né? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, o próprio Jesus nos dando um exemplo. Tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Paulo está citando aqui em Romanos o que ele citou em Hebreus 2. Em Hebreus 2. Por que Jesus fez isso? Ele fez isso para mim e para você, porque ele não tinha necessidade dessas coisas. Ele era o Emanuel, Deus conosco, ele é essa palavra ungida. Ele é essa doutrina. Você entendeu? Ele é esse ensinamento que nós temos hoje, que ele nos deu para nós satisfazer a nossa fome, saciar a nossa sede. E no entanto ele fez isso porque ele sabia que nós precisávamos dessas coisas. E vejam bem: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Para que isso? Para que nós pudéssemos nele sermos livres. Então só tem um lugar de segurança para um homem ou para uma mulher, ou para um filho, uma filha de Deus, é em Cristo. Só este lugar. Fora dele, você está perdido.
Esse é um lugar onde nós devemos estar posicionados. Agora, uma coisa importante que não me importa: quem você foi, quem você era. Olha, você pode dizer assim: eu nunca cometi um sacrilégio, eu nunca fiz nada de mal, de errado, eu nunca coloquei uma bebida na minha boca, nunca pus um cigarro nos meus lábios, nunca adulterei, nunca prostituirei. Não tem nada a ver com isto. Nada a ver. Você para Deus é tão sujo quanto aquele que comete todos os dias. É necessário que você tenha algo ali dentro de você para te levantar daquilo. Deus não está olhando o que você fez, o que você praticou, o que você está praticando. Ele está olhando o que você tem por dentro. Deus olha o que está lá dentro, escondido. Aquela coisinha secreta, aquele mistério. Se aquilo é uma parte dele, é o suficiente para te levantar de toda essa sujeira. Aleluia. Deixa eu ler aqui para você uma história de uma pessoa tão imunda e nojenta, que eu acho que igual àquela não tinha ninguém. O irmão Brana fala nessa mensagem, Hebreus capítulo 2, primeira parte, no parágrafo 82. Ele disse: há algum tempo atrás, cerca de 40 anos atrás, quando as religiões do mundo se encontraram, e muitos se levantaram e falaram. Os maometanos falaram pelos maometanos, pela religião maometana. Os jais falaram pelos jais. Os budistas pelos de Buda. Um pequeno médico, eu me esqueci qual é o seu último nome, neste momento. Eu realmente sabia o seu nome, mas eu esqueci. Ele falou para representar o cristianismo. E ele contou a história da senhora Mecabe de Oklahoma, na América. Ela era tão ordinária e tão baixa, até um ponto em que os mesmos, quando eles foram matá-la, eles não colocaram nem mesmo as suas mãos nela. Ela era muito vil e vulgar. Ela era um pacote do mundo nela. Coisa mais nojenta que poderia ter. Eles aprenderam sob custódia, fumando um charuto, dirigindo uma carruagem, e quebrou as leis. E recorde, em Oklahoma, quando passou pela rua dirigindo uma carruagem com 4 cavalos, e ela era tão vil e tão suja, até que a sociedade nem mesmo chegava perto dela, ou perto onde ela estava. Tanto que até os executadores que iam executá-la, eles não enforcaram, eles simplesmente derramaram pinche e apenas sobre ela para matá-la. E quando aquele pregadorzinho contava a sua história e o fez de tal forma que tinha as pessoas assentadas em seus lugares até o final, e ouvindo o que aconteceria em seguida. E quando ele chegou naquela baixa, vil e suja, até que a própria lei nem mesmo mexia com ela, ela era tão baixa, que mesmo o próprio diabo do inferno rejeitaria uma tal pessoa,
da maneira que ele contou a história. Então ele disse: cavalheiros, das religiões do mundo, tem a vossa religião alguma coisa que limparia as mãos da senhora Macabe? Houve um silêncio completo. Porque nenhuma religião pode dar a você uma limpeza, irmão. Nenhum sistema do homem pode dar. Não me importa o quanto você pode dizer, não, a minha igreja crê em santidade, a minha igreja quer ser limpo, a minha igreja tem uma doutrina severa. Isso não funciona. Isso é um procedimento e um ato sobrenatural. Isso não tem nada a ver com o sistema humano. É por isso que hoje nós podemos ver muitos crentes no estado que estão. Talvez eles estão apreciando a doutrina da igreja. Talvez eles estão apreciando a forma e o ensinamento que o pastor ensina. E nós não devemos olhar para a igreja nem para o pastor. Nós devemos olhar para a palavra. É para isso que nós devemos olhar. Porque enquanto você estiver olhando para a igreja, olhando para os ensinamentos da igreja, olhando para o pastor, você está em mais lençóis. Você vai cada dia decaindo. Não existe religião certa. Não existe igreja certa. Não existe pastor certo. Existe a palavra certa. É Cristo, Ele é a palavra. E aí então, ele perguntou, houve o maior silêncio. Nenhum que falou por Buda levantou, nenhum que falou pelos Jais levantou, nenhum que falou por maometanos levantaram. Ficou todo mundo quieto. Por quê? Religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Homem algum salva. O homem mais santo que pode se chamar de santo, ele está no mesmo saco que você está, é farinha do mesmo saco que você é. Do mesmo jeito que você veio ao mundo, ele veio também. A coisa é muito séria. E Jesus sabe que isso está em questão, são almas. É almas. Quem pode limpar as mãos da senhora Macabe? Todo mundo ficou quieto. Então ele bateu palmas, pulou para cima e disse: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo não somente limparia as mãos, mas limparia o coração dela. Oh, se tão somente nós pudéssemos aceitar isso de coração, de alma, de espírito, com todas as nossas vidas. Está aqui nesta manhã. É para isso que nós viemos aqui. É para nós encontrar favor da parte de Deus. E isso não é por honra. Isso não é por mérito. Isso não é por conhecimentos humanos. É graça. 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 A sublime graça. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui,
mas vejo já perdido ele me achou. É graça. Eu não merecia, você não merecia. Você sabe o que você merecia? Você merecia a morte, o inferno. No entanto, Deus desceu ali e te tirou. Agora o que eu vou dar para Ele? O que você vai dar para Ele em troca do que Ele te deu? Eu não tenho nada, Senhor, nada trago em meus braços, nada trago em minhas mãos. A única coisa que eu posso fazer é aceitar, é crer, é receber isso gostosamente. Irmãos, é a única coisinha que Deus recebe de nós, é o que Ele nos deu. É isso daqui. Você pode até dizer assim: eu venho todo dia e ouço o mesmo sermão. Eu venho todo dia e ouço o mesmo sermão. Eu venho todo dia e ouço o mesmo sermão. E você vai ouvir o seu sermão pela última vez. Pela última vez. Esse sermão que você ouve todo dia, de alma, de coração, revelado a você, Ele te levantará na glória. É o que o irmão Branham disse na mensagem paradoxa. Sublime graça, quão doce a melodia, que salvou um miserável como eu. Uma vez estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. Como é que um cego pode provar que ele está vendo? É quando ele vê. E quando ele vê, ele reage. Algo por dentro dele que deixa ele empolgado. Eu posso ver o céu, eu posso ver Jesus. Ele diz bem assim. Quando ele vê assim, ele fica todo empolgado. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. Meus temores aliviaram-se na graça. Quão preciosa foi aquela graça, na hora quando primeiramente crê. Às vezes você crê em um segundo, ouve e crê, a graça entra ali, a graça e mora dentro de você. E às vezes você fica uma semana, um mês, um ano, não sei quanto tempo, e a graça não entra. Não pode entrar. Por quê? Você não abre para ela entrar. Você não deixa ela entrar. Correto? E é o que sucede com muitos. É o que sucede com muitos. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, veja o que disse Jesus. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Jesus falando isso através de Paulo. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando ele entra no coração deste homem, ele entra no coração desta mulher, algo acontece, algo muda tudo o seu procedimento. Mas enquanto ele não entra, aquilo continua ali com dificuldades, com problema, situação, tudo vai piorando na sua vida. Vai complicando e complicando, o temor, o medo, o complexo, tudo vai alojando ali.
Porque a tensão que você tem é muito grande. Porque você está vivendo uma eminência de aceitar a graça ou rejeitar a graça. E aquilo força a barra do indivíduo. E a pressão sobe. Tem deles que dá até esgotamento de coração. Dá até parada cardíaca. É verdade. Outros não dormem. É aquela insônia constante. Por que isso? Falta da graça. E a graça está ali batendo na porta do seu coração. Você não quer abrir para mim entrar? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Essa mensagem, a adoção, terceira parte, posição no corpo de Cristo. A partir do parágrafo 199 ao 201, veja como Paulo, cheio do Espírito Santo, Mombrano, menciona Paulo falando. E você sabe o que acontece? Ele disse, é impossível para eles até mesmo entrar. Até mesmo entrar. Eles pecaram, ultrapassaram o seu dia de graça. O seu dia de graça. E aí você vê a situação como é que ficando difícil. E assim diz a Bíblia. Eu sei que isso é pesado, mas a Bíblia diz, tem provado os dons celestiais e tem reputado o sangue do pacto com que foi santificado. Então você pode ver, irmãos, que essas pessoas, eles são muito crentes, boas pessoas. Porque uma pessoa chegar até esse lugar da santificação, ela chegou pertinho, bem pertinho, mas não quis colocar a mão naquilo. Ela mesma se colocaria, eu sou incapaz de receber isto. Eu também sou, você é. Mas aquele que é capaz, nos fez capaz. Ela diz, eu sou indigno. Eu digo, todos nós somos indignos. Mas aquele que é digno, com a sua dignidade, nos dignificou. Não temos mais que procurar prazeres do mundo. Tentar buscar riquezas humanas. Não. Agora nós temos algo maior do que essas coisas. Vejam, eles dizem, eu creio em santificação, uma vida boa, limpa e santa. Não é mesmo que eles falam? Não fumando, não bebendo, não jogando, não prostituindo, não adulterando, honrando o pai, honrando a mãe, respeitando a família. Eu sou um crente. Isso não funciona. Isso não te coloca dentro da eternidade. Vai muito mais longe. Abre, deixa o seu coração, Deus entrar ali dentro, encher ali. E essa é a forma que o profeta Isaías, irmãos, ele disse que seria nesses últimos dias. Isaías fala isto. Isaías fala essas coisas. Olha como ele diz, olha, essas pessoas hoje, olha como é que ele diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião, as filhas de Sião são crentes, são pessoas crentes. As filhas de Sião exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes. Você sabe o que é olhar impudente? Você já viu aquelas pessoas que têm aquele olharzinho? Como você chamaria?
descarado. Descarado. Vejam, olhar impudente. Disputadorado. É isso, né? Dispudorado. Sem vergonha. Sem vergonha. É isso que a palavra impudente quer dizer. Aquele olhar assim. Você olha assim. Essa pessoa não está com nada. É o estado que hoje está esse tipo de pessoas. São crentes, são religiosos. E quando andam, como vão, dançando e cascavelando com os pés. Veja o jeito que elas vestem. Veja o jeito que elas calçam. Veja aquelas roupas vulgares. Veja aqueles calças, aqueles sapatos salto alto. E sai cascavelando. Você já imaginou, irmão? Filhas de Sião fazendo isso. Vem aqui, toma do vinho, come do pão, lava os pés do santo, com aquele sapato, olha, dessa altura aqui, ó. Com aquela vida, como disse aqui o Isaías, descarada. É o profeta que está falando. Isaías 3, versos 16 e 17. Agora, veja como ele prossegue. E ele diz bem assim: portanto, o Senhor fará tinhosa. Não bonito, né? Essa palavra tinhosa. Bonito esse nome. Mas você sabe o que quer dizer a palavra tinhosa? Repugnante. Me mete nojo. É isso que quer dizer tinhosa. Você já viu quando as pessoas chegam perto de uma carniça e gospe, dá nojo? É desse jeitinho que elas são. Isso deveria dar nojo para um cristão. É repugnante, é nojento. O irmão Brana, ele fala na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 153 ao 158, ele diz bem assim: a minha mãe, certa vez, ela estava me contando um sonho. Ela disse, minha mãe nunca era de sonhar. Ela disse, ela sonhou no máximo da sua vida, foi 4, 5 sonhos. Mas eram verdadeiros os seus sonhos. E ela disse que no meu começo do meu ministério, ela sonhou que eu estava perto de 3 degraus. E eu estava pregando naquela igreja ali. Ele disse, aqueles 3 degraus que ela sonhou, é justamente a minha mensagem. Justificação e santificação e batismo com o Espírito Santo. E disse que eu estava pregando isto, e quando você sobe esses 3 degraus, por isso que eu disse ontem que eu ia mostrar para você que uma pessoa tem o Espírito Santo e está perdido ainda. Ele sobe os 3 degraus, depois dá um pulo mais alto, e anda no caminho, como disse Isaías, o caminho chamado caminho santo, porque ele diz um caminho. Ali haverá um caminho. Se é um, porque existe vários caminhos. Não há só um caminho, há vários. Ali haverá um caminho. Como um profeta. Um profeta, porque existem vários profetas. Mas o profeta não, é só Jesus, o profeta dos profetas. Você entendeu? E quando ele disse, ali haverá um caminho, porque está no meio entre outros caminhos, que se chamará, aí sim, o caminho santo. Se destaca. É como sempre eu já tenho pregado aqui, você vê a estrada, ela é feita na engenharia.
abaulada. Do lado há o caminho aqui que só há sujeira, do outro lado há caminho que só há sujeira, e aqui no meio há o caminho no alto. Se você andar aqui, é sujeira. Se você andar aqui, é sujeira. Você só vive na sujeira. São pessoas que só gostam disto. Eles criam essa atmosfera e vivem no meio delas. Essa atmosfera nojenta e imunda. Eles não saem daquilo dali. Só na fronteira. Dessa forma que é. Você entendeu? Mas quando você anda e sobe, justificação, tira do mundo, traz aqui na palavra. E essa fé que te usou lá, para te tirar de lá, ela usa para trazer o sangue sobre você. Porque quem vai tirar os demônios, os espíritos errados, malignos da sua vida, é o sangue de Jesus. A água não faz isso para você. E a justificação é o batismo nas águas. Então nós queremos crer e consideramos que quando uma pessoa é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, ele morreu para o mundo e viveu para Deus, porque é um símbolo de sepultamento e ressurreição. Então nós queremos crer que essa pessoa é nascida de novo. Você entendeu? Mas às vezes não são assim. Às vezes você sepulta muitas pessoas vivas. E isso é problema dentro da igreja. Sepultar uma pessoa viva. Você entende? E por isso tem muitas coisas dentro da igreja devido àquela pessoa não morreu e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Com toda essa vida imunda, sapato salto alto, roupas vulgar, vem aqui com a cara mais limpa e participa como um verdadeiro cristão. Você olha assim, o que você pode fazer? Nada. A ceia não é minha, a ceia não é o tabernáculo da fé, a ceia é do Senhor. Agora tem uma coisa, quem toma do vinho e come do pão com a vida imunda e nojenta, ele está tomando veneno para si, morte. Por isso que amanhã ou depois, morrem. É a situação que encontram. Agora vejamos isto, irmãos. Essa coisa toda que você vê aí. Por que isso? Rejeição da graça. Ouve, e não tem jeito da graça penetrar. Porque a graça é o Espírito Santo. Ele diz, vós sois salvos por meio da graça, pela fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, não vem dos méritos. Você pode ser a pessoa mais rica, pode ser a pessoa mais entendida, pode ser a pessoa mais sábia, mais inteligente. O crente intelectual, isso não tem nada a ver. Tem que morrer para isso. Tem que morrer. Senão você fica no que você é todo o tempo. Isso te leva para o inferno. Então, veja aí, certamente. Então eu estava dizendo do sonho. Aí então o Mombrana disse que quando você sobe o primeiro degrau, o segundo degrau e o terceiro degrau, você dá um pulinho maior para cima. E você anda no alto caminho, que é o caminho santo, que é como uma linha de pérola, ou uma linha branca, que abre uma porta de pérola para você. E você entra naquela porta e sobe aquele caminho. Veja aí, onde está a situação. Tem pessoas que estão paradas aí embaixo, pensando que está tudo bem. São filhas de Sião. Não, você tem que prosseguir. Corre. E aí então diz que uma mulher parou assim diante do profeta e virou para as outras e disse, não ouça o que esse louco diz. Eu vou provar para vocês que eu vou andar nesse caminho, vou à glória do jeitinho que eu estou. Ela estava de sapato alto, roupas vulgares.
E disse que veio, deu um pulo, subiu no caminho, foi subindo. Cascavelando, porque estava com sapato salto alto. Cascavelar quer dizer está desequilibrada ou desequilibrado. Põe um salto alto aí, fica andando aí. Nunca você anda no normal. Você tem que andar fazendo todo o gesto do corpo. Com o seu sapato alto, desequilibrada. Pisa no lugar falso para você ver. É desse jeitinho que essas filhas de Sião faz. Eu tenho nojo disso, irmão. Quando eu vejo uma pessoa dizer que é crente e vive dessa forma, isso me causa náusea. Isso é nojento. Por que não vem decente? Não põe um sapato decente, não põe uma roupa decente e faça tudo em ordem. É ensinado. Isso faz bem para a sua alma. Amanhã ou depois, Deus pode achar graça. Você pode achar graça ante a face de Deus e Deus vai encher você com o Espírito Santo. E te levantar acima disto. Mas não. E aí então ela foi e disse: eu vou provar para vocês que eu posso. E entrou no caminho, chegou mais na hora. E o caminho, de acordo com como ela ia subindo, ele ia estreitando e subindo. E ela foi e desequilibrou. Ela desequilibrou e rodopiou assim e caiu num abismo só de fumaça. Ela disse: foi os gritos mais horríveis que eu pude ouvir. Vejam. E o irmão Branham disse: ela obedeceu tudo, menos uma palavra. Esta palavra Deus deu aos apóstolos e profetas e tudo mais, para que nós obedecemos. Agora veja ele dizendo aqui: certamente, porém, quando você vê o batismo com o Espírito Santo e o batismo de todas as outras coisas na Bíblia, e você tem feito o quê? Você tem reputado o sangue do pacto pelo qual você foi santificado, uma coisa que não é santa, o que o mundo te trouxe até lá em cima. Homem, o que conservou? O que te guardou de ser um vil pecador? O que tirou o pecado de sua vida? A fumar, beber, e mulheres e coisas de sua vida. Aquilo não deveria estar lá. O que fez aquilo? O sangue do pacto. Sempre eu digo: irmão, você crê no irmão Branham como um profeta de Deus? Sim. Irmão, você crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua alma? Sim. Irmão, se for, você está disponível a dar a sua própria vida pelo amor ao Senhor Jesus Cristo? Sim. E por que não faz? Só na hora? Você acha que isso adianta alguma coisa? Prossiga. Segue em frente. Então veja, você se aproxima o mais perto para provar das uvas da outra terra. E envergonhando do Evangelho, com medo de sua denominação, Deus tenha misericórdia. Sim, Senhor. Reputando o sangue do pacto uma coisa não santa, e menosprezando as obras da graça, é impossível para ele alguma vez entrar na terra. Irmãos, nós devemos ser as pessoas mais agradecidas sobre a face da terra. Para que Jesus nos chamou? Como eu sempre tenho dito, Ele não me chamou para ser médico, Ele não me chamou para ser doutor, Ele não me chamou para ser fazendeiro, Ele não me chamou para isso aqui nessa terra. Ele deixou que os seus pensamentos caíssem aqui, viessem através de lombo de paz pecaminoso, para Ele expressar através de mim os seus atributos.
provando que eu sou um verdadeiro atributo dele, e que minha vida é bem pequenininha aqui, e que estou indo embora, sou um estrangeiro, sou um peregrino em terras estranhas, sou um forasteiro, mas sou um concidadão do reino da família de Deus. Estou indo embora, não tenho nada aqui que me agarra, que me assegura, nenhum afeto me assegura aqui. Eu já fui convencido pelo afeto do Espírito Santo. Dessa maneira que sou. Vejam, Paulo falando na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 24 ao 30. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 4 e 30. Deixa eu achar aqui para você. Ele disse: sempre dou graça a meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo conhecimento nele. Jesus, não no mundo. Eu fico pensando, as pessoas mergulham tanto no conhecimento do mundo e põem tantas ênfases nisso, e esquece de Deus. Esquece de Deus. Como que se Deus está nisso daí. Deus não está nisso, irmãos. Essa sabedoria do mundo é loucura para Deus, como a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas veja como ele continua dizendo: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual confirmará também me desculpa, me perdoa, eu estou pegando a escritura errada. Está aqui, 1 Coríntios 1, 24, não é o 1 Coríntios 1, do verso 4, é 1 Coríntios 21, verso 4, capítulo 1, verso 24, né, a seguir. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 a seguir, que ele diz: mas para que são chamados, está aqui, é isso mesmo, 24 ao 30, mas para os que são chamados, você pode ver que é todos, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, está aqui. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então por que nós vamos gastar tanto nessas coisas do mundo, quando nós temos algo muito maior? Muito maior. Você tem que usar daquilo do mundo como que se não abusasse. Ter aquilo como que nunca teve. São coisas que ficam no segundo plano, são secundárias. Se o Senhor quiser, eu faço. Se o Senhor não quiser, eu não faço. É isso. Vamos prosseguir. Ele disse: porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, que são chamados. Eu tenho muito mais confiança em uma pessoa humilde e simples do que essa pessoa nobre. Você entendeu? Isso atrapalha Deus trabalhar. Ele tem tanta picuinha, essas pessoas, tem tanto de si.
eu. Você entendeu? Mas essas pessoas humildes, não. Ela não tem nada, o que tem Deus tira e dá a elas o Espírito Santo. Vejam bem, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esse irmãozinho é louco, é um fanático, ele fala bem assim, ele chama de igrejeiro, isso é um nome blasfemo. Você sabia disso? Nomes blasfemos. São apelidos, santo roladores, tudo é nome blasfemos. Você nunca chama o seu irmão de igrejeiro. Não faça isso. Não faça isso. Se você não pode ser como ele, ore a Deus para que você seja. Isso é verdade. Diga a Deus, Senhor, faz com que essas coisas que eu agarro tanto aqui, seja desprendida de mim. Eu quero o melhor que o Senhor tem para mim. E o melhor que Ele tem para você é a palavra. É a salvação, é a vida eterna que Ele tem. Não é as coisas do mundo. Deus sabe que um dia nós seremos dono de tudo isso. Ele disse isso em São Mateus 5, no sermão da bem-aventurança. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é verdade. Agora vejam bem, Deus escolheu as coisas vis, que é você para o mundo, vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus me escolheu porque eu era rico, Deus me escolheu porque eu era um homem ofertista, Deus me escolheu porque eu era inteligente, Deus me escolheu porque eu era sábio. Não. Ele escolheu essas pessoas que não têm nada na vida. Isso me faz lembrar de Gideão. O próprio Deus disse para Gideão. Ele tinha 20.000 soldados, ou seja, 20.000 homens sob o seu comando. Deus olhou assim e falou assim: não, Gideão, você não vai lutar com os midianitas, com esse tanto de gente, não. Senão eles vão dizer que não foi o meu braço que salvou. Vão dizer que foi o braço deles. Vamos fazer uma seleção. Logo de cara, irmãos, 10.000 foi embora. Ficou 10.000. Ele ainda tem muito, Gideão. Vamos fazer outra seleção. Você sabe, de 10.000 ficou só 300. Só 300. Isso é com isso que você vai. Para me mostrar o meu poder, não do homem, o meu. Aleluia. É desse jeito que Deus faz com nós, irmãos. Dê graças a Deus por você ter essa aptidão em lhe servir, esse gozo em lhe servir, esse prazer de ser cristão. Dê graça a Ele por isso. Olha bem como Ele disse: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Aleluia. Foi para isso que Jesus veio para nós. Não é mesmo? Foi para isso. Eu vou pular. Não, deixa eu tomar isso daqui meio rápido. Eu vou tomar isso aqui rapidinho. Garanto para vocês que eu não vou me assegurar nisso daqui. É a mensagem de pergunta e resposta sobre os selos, parágrafos 222 ao 224. Veja como ele disse: como disse Paulo, eu não vim a vós com polidez da educação, mas vim no poder da ressurreição. Deus levou 3 anos e meio, lá embaixo, na Arábia, ali, para tirar aquilo de Paulo, sua educação.
tudo que era homem, materialista. 3 anos e meio. E Moisés, para trabalhar com Moisés, ele levou 40 anos, tirando tudo que ele tinha aprendido no mundo. Porque o Egito era o mundo de hoje. 40 anos, vejam. E então aí está você. Eu não digo que Deus... Agora, eu não estou apoiando a ignorância. Mas eu estou tentando lhe dizer que não necessita educação, não. Não necessita educação, não. Necessita de Cristo. Se há um homem mais educado, é Jesus. Não é mesmo? Você já pensou a vida de Jesus em você? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, bondade, temperança no crente. Isso não é a minha, é a dele que está fluindo na vida desse filho, dessa filha. Você quer uma coisa melhor do que isto? Um Deus tão pacífico e bondoso, que age em você, flui em você em fé, em virtude, em conhecimento, que quando você começa a falar, os sábios entendidos ficam pensando que você está falando álgebra. Eles não entendem esse linguajar de cima, eles entendem aqui de baixo. Um dia eu vi um irmão falando para um determinado pastor, pregando para esse determinado pastor, pregando para ele e para a mãe dele. Para a mãe dele. E aí quando começou a falar de justificação, santificação, para aquela mãe dele, aí então ele falou, não, para aí, você está falando álgebra para ela. Ele disse, não, eu estou falando um leitinho desnatado para ela. Isso é um leitinho desnatado. Vejam, para eles é álgebra. Precisamos, ainda mais agora, irmãos, que estamos no fim do tempo. Acabou, não tem mais nenhuma esperança para nós no mundo. Acabou a esperança. A sabedoria deste mundo é loucura. Olha, a sabedoria deste mundo é contrária. A educação tem sido o maior empecilho que o Evangelho já teve, de fato. Essas pessoas nobres, inteligentes, sábias, como é difícil trabalhar com elas. É cheio de toda quanto é coisinha, é aquele negócio, aquilo outro. É difícil. Mas fala com a pessoa que é completamente desiludido dessas coisas, quando ela crê de verdade, elas aceitam de verdade aquilo, e segura entre a vida e a morte, dá tudo que tem por aquela palavra. Mas essas pessoas educadas é difícil. Ó, que coisa. Então veja, se não tivéssemos educação, não teríamos todos estes grandes seminários e coisas que temos agora. Isso tudo é a árvore do bem e do conhecimento do mal. A serpente, Satanás, Lúcifer, tudo isso vai ser destruído e arruinado e acabado, tudo. Fogo. Deus vai destruir tudo. Você entendeu? Amém? Então vejam bem, seriam pessoas de mente simples, as quais ouviriam a palavra. Mas eles são tão polidos e confusos, e ligados ali fora com aquelas organizações, até ficarem com ela. Quantos crentes saem das organizações, mas a organização não sai dele? Está ali o sistema. Agarrado. Deus quer tirar, ele rejeita. Ele não aceita. Isso é tudo. Eles pegam aqueles espíritos. Você já notou alguma vez uma boa mulher?
casou com um homem, viu? Aquele homem viu, ou se torna um bom homem, como é a mulher, ou a mulher se torna tão vil quanto ele é. Vê? Os mais costumes corrompem os bons costumes. É o que disse Paulo. Eu não sei, né? Porque uma pessoa que sai do seu terreno e vai no outro terreno, é mais fácil as trevas abafar a luz dele do que a luz dele fazer com que as trevas dissipadas. Porque um homem casar com uma mulher boa, quem é mais forte? É o homem. Amanhã ou depois ela está fazendo o que ele quer. Ele chega até o ponto de dizer, ou eu, ou seu Jesus. O que é que você quer, Jesus ou eu? Como eu ouvi dizer aqui esses dias. E aí você tem que ter caráter, tem que ter pulso, tem que ter bastante de força espiritual. Isso é correto. Essa é a razão pela qual ele disse, sai do meio deles, porquanto estou me aprontando para tomar aquele rapto. Ora, para tomar aquele rapto, você tem que ter algum tipo de fé para te tirar daqui. Senão você nunca consegue sair deste lugar. Essa mensagem ainda, eis que está aqui quem é mais do que Salomão, parágrafo 217. Ele diz bem assim, que mais vocês querem ver? Lembre-se, eu lhes digo no nome do Senhor, se vocês me consideram ser seu servo, este é o último sinal que a igreja verá. De acordo com as Escrituras, aquela foi a última coisa que Abraão viu feita antes que o filho prometido chegasse. E nós, o fiel e semente de Abraão, e Jesus prometeu à semente fiel ver as mesmas coisas que Abraão viu antes que o mundo gentílico seja queimado. Não atinhem por qualquer outra coisa. Satanás tentará fazer com que vocês deixem passar. Vem agora, enquanto está tempo. Vejam. Agora, qual foi a última coisa que Abraão teve? A transformação. A transformação. O filho prometido veio. Qual é a última coisa que a noiva tem? Também, olha, uma mensagem profética, que é o profeta desta era, que trouxe uma mensagem para preparar a noiva para o rapto. E a última coisa que sucederá é essa mensagem encarnada nas nossas vidas, que transformará os nossos velhos corpos, que é a última coisa que temos para acontecer. É a última, não temos outra coisa. Nós não estamos mais na fila da espera de receber o Espírito Santo. Nós estamos na fila de espera da transformação. É a adoção plena, a qual nós estamos esperando. Por isso eu digo, se você não entrou ainda, olha, corre depressa. Entre rápido, não fique aí fora não. Se há ainda tempo para você, a graça está estendida, Deus está batendo no seu coração, faça isso. Não fica fazendo corpo de moleza, não. Porque qualquer hora dessa, irmãos, é no piscar de olho, é no pestanejar de olho, haverá uma transformação. E nós teremos um corpo semelhante ao seu corpo físico e glorioso. E subiremos encontrar com Ele nos ares. Paulo falou isso, consolai uns aos outros com estas palavras. E nós às vezes estamos tão acostumados a ouvir isso, que parece que se tornou tão natural. Vamos por isso com toda a integridade,
com toda a gentileza, com toda a segurança em nossas vidas. Deixa as coisas do mundo para um lado. Vamos se aplacar-se inteiramente na palavra. E Deus então fará isto. Isso já está nesse crente. Você sabia que esse poder já está na noiva? Alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Só estamos esperando o tempo determinado por Deus para acontecer. Muito em breve isto acontecerá. Isto é verdade. Não vai demorar muito. Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. É o 139. Achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Nos vales é oleiro, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Nos vales é oleiro, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas de Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele todos os ídolos que ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vez do fim. Nos vales é oleiro, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente a que viver, torna-me se acampa, quem me protegerá, até quando face a face eu possa vir. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando em mim. Nos vales é oleiro, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Nos vales é oleiro, as estrelas da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Jesus, Jesus, Jesus e Jesus somente. Deixe tudo por Ele. Prova com a sua vida, com a ação em você,
que é Jesus e Jesus somente. E não há outro no meio, nenhum outro que toma lugar, só Jesus. Deus continue nos abençoando, amém? Aleluia. Aqueles que nos têm notificado, né? Aquilane Silva, lá em Goiânia, né? Goiás. Lucia Cruz e filhos, e Régia e Natan em Brasileia, Alcineide Correia, é isso? Alcineide, né? Correia, Francisca Paiva, Meire Santos, Risoneide, Zeneira e Gisele. Deus abençoe a cada um e aqueles que não notificaram também, e Deus continue abençoando também a nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, guarda-nos nesse dia de todos os seus males. Afasta essas coisas nojentas e imundas de nós, essas coisas tinhosas. Em nome de Jesus Cristo, que tenhamos nojo disso, que isso nos meta repugnância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o teu sangue esteja sobre nós, fazendo uma limpeza e nos santificando de todo pecado, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe e abençoe o outro, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos terminados. Amém. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. tens andado por tua livre escolha, Tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti.
caminho